Wenatchee, estado de Washington. Uma cidade pequena cercada por montanhas, com invernos duros e paisagens de tirar o fôlego. Foi nesse cenário que Mackenzie Crowell, uma jovem de 17 anos, passou seus últimos dias, antes de desaparecer em circunstâncias que continuam a assombrar todos os envolvidos. Mackenzie dividia seu tempo entre a casa da mãe e a do pai. Era uma adolescente em plena transição para a vida adulta, prestes a se formar no ensino médio. Além disso, já havia iniciado um curso de cosmetologia na Academia de Design de Cabelos de Wenatchee, onde estava se preparando para ser cabeleireira. Era uma jovem de presença marcante, falante, doce, trabalhadora. Tinha uma ética admirável para alguém tão jovem. Acordava pouco depois das 6 da manhã e raramente voltava para casa antes das 18 horas. Sua paixão pela beleza não era a única. Mackenzie também era apaixonada por dança e música. Integrava o grupo de dança da escola, os Applets, e frequentemente se apresentava em desfiles e festivais locais. Sua energia, segundo amigos e familiares, era contagiante. Mas ela também carregava cicatrizes invisíveis. Durante boa parte da infância e adolescência, Mackenzie sofreu bullying por conta da sua mordida cruzada, um problema de alinhamento dental que a fazia ser alvo de zombarias constantes. Ainda assim, como relatou seu pastor, ela nunca deixou que isso a derrubasse. Todos os dias alguém a provocava, mas isso apenas a fortaleceu. Ela havia se tornado resiliente, confiante, alguém que transformava a dor em força. Nos dias anteriores ao desaparecimento, tudo parecia estar se encaixando para Mackenzie. Ela namorava um jovem chamado Win Visano. Os dois eram praticamente inseparáveis e viviam uma relação leve e constante, algo raro entre adolescentes. Os planos para o futuro começavam a tomar forma, mas nada disso impediria o destino de cruzar o caminho da tragédia. No dia 9 de fevereiro de 2010, uma terça-feira, Mackenzie tinha combinado com seu pai, Reed Cowell, um jantar especial em casa. Era difícil encontrar tempo com ela. Entre os estudos, o curso de cosmetologia, o namorado, os ensaios de dança, mas quando conseguiam se reunir, valorizavam cada segundo. Reed sabia que as aulas da academia acabavam às 15 horas, então esperava ouvir da filha algo como: "Pai, estou saindo, estou a caminho." Mas esse aviso nunca veio. Cerca de 40 minutos depois do horário de saída, preocupado, Reed ligou para o celular de Mackenzie. O telefone não chegou a tocar, caiu direto na caixa postal. E ali, naquele instante, ele sentiu algo estranho no estômago. Um frio, uma sensação de que alguma coisa estava errada. As horas seguintes foram de ansiedade crescente. Às 20 horas, quando a família se preparava para acionar a polícia, o telefone tocou. Era a própria polícia. O carro antigo de Reed, que Mackenzie usava no dia, havia sido encontrado abandonado em uma área chamada Pitcher Canyon, uma estrada remota e isolada, a quilômetros de distância da escola de beleza. O local era sombrio, frio, montanhoso, coberto de neve e completamente escuro naquela hora da noite. Era um ponto onde ninguém pararia por acaso. Era preciso saber onde estava indo para chegar até ali. Ao chegar, Reed viu os faróis da viatura iluminando a estrada. Aquela cena mudou tudo. O carro estava trancado. Dentro, podiam ver a bolsa de Mackenzie e algumas peças de roupa. Mas os itens mais importantes, o celular, as chaves e o cartão bancário, tinham sumido. Havia apenas uma trilha de pegadas na neve levando para longe do veículo. Um único conjunto de marcas, sugerindo que apenas uma pessoa estava presente quando o carro foi abandonado ali. A investigação se iniciou imediatamente, mas sem nenhuma direção clara. Os policiais isolaram a área e tentaram seguir as pegadas, mas a neve que caía apagava os rastros tão rápido quanto eles apareciam. Naquela noite, Reed descreveu o que sentiu como um pesadelo acordado. E nas palavras dele, foi como entrar em um lugar sem luz, sem tempo, sem lógica. A única coisa que restava era o medo. A busca por Mackenzie começou a se intensificar nos dias seguintes. Equipes com cães farejadores varreram os terrenos acidentados de Pitcher Canyon. Helicópteros sobrevoaram a região. Vários voluntários se mobilizaram. Mas nada. Nenhum sinal. Nada. Nenhuma roupa no chão. Nenhuma testemunha. A mídia local rapidamente começou a noticiar o desaparecimento. A comunidade de Wenatchee foi tomada por um sentimento de desespero e alerta. Flyers com a imagem de Mackenzie foram distribuídos por toda a cidade. O caso passou a ser acompanhado pelo FBI.
Um agente federal de Washington, D.C. foi enviado para auxiliar na construção de um perfil psicológico, tanto da vítima quanto de um possível suspeito. Mackenzie foi classificado como pessoa desaparecida em perigo, mas o caso não se enquadrava nos critérios do alerta Amber. Ainda assim, 5 agentes do FBI e 7 detetives locais passaram a trabalhar em tempo integral, na tentativa de descobrir o que aconteceu. Segundo os investigadores, Mackenzie era uma adolescente exemplar, boa aluna, participativa, sem histórico de problemas. Nada fazia sentido. Esse tipo de crime simplesmente não acontece aqui, disse um dos oficiais à imprensa. No meio de tudo isso, surgiu uma pista. Câmeras de segurança da academia mostravam Mackenzie saindo pela porta dos fundos por volta das 15 horas daquele dia, após avisar colegas que faria um intervalo de 15 minutos. Ela não mencionou onde iria, apenas caminhou e desapareceu da vista. Às 15h43, cerca de 40 minutos depois de deixar a escola, Mackenzie enviou uma mensagem para o seu namorado dizendo apenas: "E aí, tudo bem?" Foi a última vez que seu celular foi usado. Nos dias seguintes, moradores da região próxima ao local onde o carro foi abandonado relataram ter visto um homem branco, alto e magro, vestindo um casaco longo e escuro, descendo a estrada entre 15h30 e 17h30. A janela de tempo exata entre a última mensagem de Mackenzie e o início das buscas. Enquanto isso, os investigadores começaram a vasculhar seus registros de telefone, redes sociais, e-mails. Nada. Nenhuma atividade no seu cartão bancário, nenhuma comunicação suspeita. Tudo simplesmente parou. Era como se ela tivesse saído por uma porta comum e entrado em um lugar onde ninguém mais podia alcançá-la. E o pior, ainda estava por vir. 4 dias depois que Mackenzie desapareceu, as buscas dariam um salto brutal e tudo o que a família mais temia se tornaria realidade. 4 dias após o desaparecimento de Mackenzie, o silêncio que pairava sobre o caso foi interrompido de forma cruel e definitiva. Era uma manhã fria em Douglas County, quando o corpo da adolescente foi encontrado às margens do rio Columbia, uma extensão gelada e caudalosa que corta parte do estado de Washington. A polícia não divulgou muitos detalhes inicialmente. O local exato onde ela estava, o que foi encontrado ao redor e o que os investigadores perceberam na cena, tudo foi mantido em sigilo. O que se sabia até aquele momento era apenas o suficiente para confirmar os piores temores da família. Mackenzie estava morta. Ela ainda vestia o uniforme da escola de beleza. E com o tempo, detalhes mais sombrios começaram a emergir. O corpo havia sido brutalmente espancado, esfaqueado e estrangulado. O legista constatou que não havia traços de drogas, álcool ou violência sexual. Mas um detalhe chamou a atenção e adicionou uma camada ainda mais perturbadora ao caso. Uma tentativa de amputação de seu braço após a morte. Um golpe profundo com o que parecia uma faca de serrilha havia sido infligido no ombro da jovem. E uma faca com essas características foi encontrada cravada em seu corpo. Perto do cadáver, também havia fita adesiva, o tipo que geralmente é usado para contenção ou ocultação. Para os investigadores, aquele era mais que um assassinato. Era um ato de violência pessoal, cruel e meticulosamente executado. Um ataque que parecia carregar raiva ou frieza clínica. A descoberta do corpo chocou a comunidade. A imagem de Mackenzie sorrindo nos cartazes de procura-se agora era um símbolo de luto. No mesmo dia em que a notícia se espalhou, alunos da escola local realizaram uma vigília. O nome dela virou sinônimo de medo, de insegurança, de um vazio que não podia ser preenchido. Equipes de mergulho vasculharam o trecho do rio próximo à cena do crime, buscando mais pistas, objetos pessoais ou qualquer vestígio do assassino. A área toda foi mapeada. Casas e propriedades próximas foram averiguadas, um resort próximo ao local do corpo foi isolado. Mas mesmo assim, nenhum suspeito. A pergunta que martelava a mente de todos, desde os agentes do FBI até os pais da adolescente, era sempre a mesma. Quem matou Mackenzie Cowell? E por quê? Sem respostas, a investigação se voltou, como é comum, para os mais próximos. O namorado, Win Visano, e o então companheiro da mãe de Mackenzie, Joey, foram interrogados. Joey teria tido uma discussão com Mackenzie no dia anterior ao desaparecimento, o que bastou para que ele fosse submetido a um polígrafo. Ele teria falhado em uma das perguntas. Você sabe quem matou Mackenzie? Apesar disso, ele continuou negando qualquer envolvimento. Disse que não fazia ideia do que havia acontecido e que a falha no teste poderia ter sido emocional, consequência da pressão. De fato, a polícia logo descartaria ambos como suspeitos. Os perfis, os álibis e a falta de provas concretas os afastavam do centro da investigação. E assim, o círculo precisou se expandir.
A próxima pista viria da forma inesperada, através de uma mulher chamada Liz Reed. Ex-dependente química e informante da polícia, Liz procurou os investigadores com uma história perturbadora. Segundo ela, 2 traficantes locais, chamados Sam e Emmanuel, teriam matado Mackenzie por engano. Ela alegou ter visto um vídeo, um snuffetsume, como são chamados registros reais de assassinato, em que Mackenzie era estrangulada. Disse ainda que Emmanuel a enviou ao local da morte para recuperar um anel, que pertenceria à jovem. Ela entregou o objeto à polícia. Um anel de aparência genérica, mas que ela afirmava ser de Mackenzie. A princípio, o depoimento parecia plausível. Liz conseguiu descrever o tipo de faca usado no crime antes dessa informação se tornar pública. A polícia ficou em alerta. Mas quando mostraram o anel para a família e amigos de Mackenzie, ninguém o reconheceu. Além disso, os registros de trabalho e os dados de localização de Sam e Emmanuel mostravam que eles não estavam perto do local do crime. A história desmoronou. O vídeo nunca foi encontrado. A história desmoronou. O vídeo nunca foi encontrado. Liz, sob suspeita, recuou e retirou o depoimento, alegando que tinha medo de ser incriminada injustamente. Ainda assim, ela insistia ter visto algo. Com essa pista comprometida, a investigação voltou à estaca zero. Nos meses que se seguiram, a polícia entrevistou mais de 800 pessoas e seguiu mais de 750 pistas. As equipes forenses ainda aguardavam resultados de DNA. Era como se o responsável tivesse simplesmente desaparecido no vento, deixando apenas uma cena de horror e um rastro frio. A pressão era brutal. A comunidade cobrava respostas. E os pais de Mackenzie apenas tentavam sobreviver ao luto. Em uma rara entrevista à imprensa, a mãe de Mackenzie quebrou o silêncio. A voz embargada, o rosto abatido. Se alguém aí sabe alguma coisa, por favor, fale. Eu sei que você está aí. É importante para mim, para minha família, para a justiça, que você diga a verdade. Ela explicou que desde o início, os pais haviam sido aconselhados a não falar publicamente. O motivo era preservar a integridade da investigação. Mas o silêncio se tornava insuportável. A única coisa pior do que perder um filho é não saber quem tirou isso de você. Por mais que as forças de segurança trabalhassem com dedicação, o tempo parecia apagar as pistas. Tudo indicava que o caso entraria para as estatísticas dos não resolvidos. Um dos investigadores disse que havia muita evidência, mas que faltava o elo certo, o nome certo, alguém que ligasse as pontas soltas. E então, esse nome finalmente surgiu. No final de 2010, Theo Kiss, um informante preso, enviou uma carta à polícia mencionando alguém que, segundo ele, merecia uma investigação mais atenta. Christopher Scott Wilson, de 29 anos. Theo relatou que Christopher, ex-amigo seu, havia começado a agir de forma estranha. Em uma festa, estrangulou uma amiga repentinamente e depois agiu como se nada tivesse acontecido. Disse ainda que Chris tinha uma obsessão mórbida pela morte, cadáveres e serial killers. Aparentemente, Chris frequentava a mesma academia de beleza que Mackenzie e morava a poucos quarteirões dali. Nas redes sociais, nada sugeria que eles eram próximos, mas testemunhas disseram que ele também saiu pela mesma porta dos fundos da academia, exatos 2 minutos depois de Mackenzie, no dia do desaparecimento. E então surgiram os primeiros choques de realidade. Chris não tinha álibi para o restante do dia. Ninguém o viu, ninguém falou com ele, mandou mensagens para a ex-namorada, mas nenhuma interação concreta. Era como se tivesse se apagado do mapa. O nome de Christopher Wilson, até então invisível, agora era o centro de todas as atenções. E o que viria a seguir mudaria o rumo do caso para sempre. A partir do momento em que o nome de Christopher Wilson entrou na investigação, o caso ganhou nova energia. A polícia começou a mergulhar na vida dele, vasculhar seu passado, hábitos, redes sociais, colegas da academia de beleza, tudo que pudesse apontar se aquele homem excêntrico era apenas um estudante alternativo ou assassino que havia tirado a vida de Mackenzie Cowell. O perfil que se desenhava era no mínimo inquietante. Chris era descrito por colegas como quieto, educado, estranho,
mas não necessariamente ameaçador. Um tipo recluso, de fala suave, sempre vestido de preto, com tatuagens incomuns, incluindo uma do personagem Hannibal Lecter, o canibal fictício. Era fã declarado da série Dexter, cujo protagonista é um serial killer forense que mata pessoas e descarta os corpos após meticulosas mutilações. Não demorou para os investigadores perceberem que a sua obsessão com a morte não era apenas estética. Chris havia trabalhado em funerárias da região, onde desempenhava funções de preparação de corpos, e comentava de forma sinistra que gostava de cortar as pessoas enquanto trabalhava com elas. Uma colega da academia afirmou que ele contou que usou um cinto para estrangular alguém em um hotel. Outra relatou que ele parecia ter fascínio por violência, mas todos sempre achavam que era só o jeito dele. Mas em uma investigação de homicídio, detalhes como esses deixam de ser esquisitos e passam a ser potenciais sinais de perigo real. O que mais chamava a atenção era o tempo. Chris havia deixado o prédio da academia 2 minutos depois de Mackenzie, saindo pela mesma porta. Era a última imagem confirmada da adolescente viva, e a partir dali, o rastro de ambos se apagava, até que o corpo dela fosse encontrado 4 dias depois. Mas como ligá-lo diretamente ao crime? Então, a fita adesiva encontrada próxima ao corpo se tornou essencial. Ela foi enviada para o laboratório de criminalística, junto com outros materiais, incluindo amostras de DNA voluntárias cedidas por Chris, um gesto que, a princípio, sugeria cooperação. Mas os resultados deixaram claro que essa colaboração foi um erro estratégico para ele. O DNA de Christopher estava na fita. E mais, aquela região remota, coberta de neve, não era um local onde ele costumava estar. Não havia razão para que qualquer objeto contendo seu material genético estivesse ali, ainda mais perto do corpo de uma vítima assassinada. Os investigadores o confrontaram. Perguntaram se ele havia estado na região do Rio Colômbia, se conhecia Pitcher Canyon, se sabia de alguma forma como sua amostra genética poderia ter aparecido na cena do crime. Chris negou tudo. Negou ter estado lá. Negou qualquer envolvimento com Mackenzie, afirmando que sequer a conhecia de verdade, apenas alguém que estudava no mesmo local. Então os detetives mencionaram a prova genética e, em questão de segundos, a conversa terminou. Chris pediu um advogado. Com isso, os promotores consideraram já ter evidências suficientes para prendê-lo. Ele foi indiciado por homicídio em 2º grau e levado sob custódia. Ao ser informado da acusação, Chris não demonstrou reação nenhuma. Apenas ouviu, em silêncio, com o mesmo olhar frio que muitos colegas de academia já haviam descrito. A comunidade ficou chocada. Muitos, mesmo conhecendo o perfil estranho de Chris, nunca imaginavam que ele pudesse estar ligado a algo tão terrível. Ele havia comparecido à vigília de Mackenzie, inclusive abraçando amigos e familiares da vítima, chorando com eles, fingindo solidariedade. Mas os promotores não estavam apenas confiando em aparência ou comportamento. Mais provas começaram a surgir. Com um mandado, a polícia revistou o apartamento onde Chris vivia, localizado nos fundos de um salão de beleza. A princípio tudo parecia normal, mas no tapete, bem próximo à parede, havia uma grande mancha escura. Chris havia dito anteriormente que aquilo era água com cinza, causada por um bong quebrado. Mas o exame forense revelou o contrário. Era sangue, muito sangue. E era de Mackenzie Coel. A polícia agora tinha uma narrativa concreta. Mackenzie teria parado naquele apartamento por vontade própria ou por algum tipo de manipulação, e ali foi morta. Ainda assim, restavam perguntas importantes. Por que ela teria ido até lá? O que aconteceu entre ela sair da academia e ser morta? Foi uma emboscada, um convite, um erro e, mais crucialmente, por quê? Como se não bastasse, a investigação revelou outro ponto sombrio. Uma amiga de Chris, chamada Tessa Maria Skillen, foi presa por obstrução da justiça e assistência criminal. Fotos encontradas no computador de Chris mostravam Tessa posando exatamente sobre o local do apartamento onde o sangue de Mackenzie havia sido detectado.
Em vídeos, os dois apareciam conversando enquanto ele fazia a mudança do apartamento. Em uma dessas gravações, Chris pergunta: "Está limpo?" E Tessa responde: "Está", considerando o que aconteceu. A câmera então dá um zoom direto na mancha de sangue. Chris alegou que havia filmado aquilo apenas para comprovar que o apartamento estava limpo o suficiente para recuperar seu depósito de calção. Mas o contexto, as falas, os ângulos escolhidos, tudo indicava que ele e Tessa sabiam exatamente o que estavam escondendo. Mesmo assim, Tessa nunca foi formalmente acusada de envolvimento no assassinato. Ela foi libertada após pagar banha e sua participação continua sendo um ponto nebuloso na investigação, até hoje. Com o cerco se fechando, os promotores decidiram reclassificar a acusação para homicídio em primeiro grau, o que indicava premeditação. Chris agora enfrentava uma pena potencial de até 26 anos. Foi oferecido um acordo de 6 anos por homicídio culposo, sem intenção de matar. Mas Chris recusou. Disse que era inocente, que queria lutar em julgamento. Porém, pouco tempo antes do julgamento, ele voltou atrás. Afirmou que o julgamento seria injusto, que a opinião pública já o via como culpado, e decidiu aceitar o acordo. Não mais de 6 anos, mas agora com uma sentença de mais de 14 anos, com crédito pelo tempo já cumprido. Em sua confissão lida no tribunal, disse: "Eu causei a morte de Mackenzie Cowell por estrangulamento e esfaqueamento." Mas ao ser questionado se isso era verdade, Chris disse que não. Disse que era só parte do acordo, que tudo era uma armação e que não acreditava na justiça. O caso de Mackenzie Cowell terminava oficialmente com um culpado condenado e cumprindo pena. Mas O caso de Mackenzie Cowell terminava oficialmente com um culpado condenado e cumprindo pena. Mas para muitos, especialmente seus pais, não havia encerramento real. Nunca vamos saber o que aconteceu exatamente. Nunca vamos entender o porquê. E a pessoa que ela poderia ter se tornado nos foi tirada para sempre. Em 2023, Christopher Wilson foi libertado após cumprir 11 anos e meio da pena. Mackenzie tinha apenas 17 anos, uma vida inteira pela frente. Seu quarto permanece intocado, como um relicário silencioso. Seu pai diz que toda vez que o sino de vento do jardim toca, ele sente que a filha está perto. "Você foi meu presente mais especial de Deus, e nunca sairá do meu coração." A libertação de Christopher Wilson no final de 2023 reacendeu uma dor que nunca havia se apagado completamente. Para muitos, o nome dele ainda era sinônimo de dúvidas não resolvidas. Para outros, um lembrete perturbador de como o sistema de justiça criminal pode ser tão definitivo e, ao mesmo tempo, tão insatisfatório. Durante os anos em que estive preso, Chris se manteve reservado. Não deu entrevistas, não publicou declarações e tampouco demonstrou arrependimento. Sua postura desde o início oscilava entre frieza e negação. Quando finalmente deixou a prisão aos 43 anos, não havia multidões esperando por ele. Apenas o silêncio desconfortável de uma cidade que nunca esqueceu o que ele representava. Mackenzie, por outro lado, nunca teve a chance de crescer, de mudar, de recomeçar. Sua vida parou no inverno gelado de 2010, quando foi atraída ou forçada a entrar num cenário de horror. E desde então, as perguntas permanecem flutuando no ar, como poeira que nunca senta. O que exatamente aconteceu naquele apartamento? Ela foi levada à força? Ou foi enganada? Chris dizia que sequer a conhecia, mas saiu pela mesma porta no mesmo minuto. A polícia dizia que ela nunca teria ido com alguém em quem não acreditasse. Será que houve uma conversa nos corredores da escola? Um convite para ver algo no celular? Ajudar com algum pedido? Buscar algo no carro? O fato é que, mesmo com a condenação, a cronologia da morte de Mackenzie permanece incompleta. Ninguém, nem mesmo os investigadores, soube montar um quadro totalmente coeso do que se passou entre o momento em que ela saiu para um intervalo de 15 minutos e o instante em que teve sua vida tirada com brutalidade. As marcas da violência foram profundas. O fato de ela ter sido espancada, esfaqueada,
estrangulada e posteriormente alguém ter tentado mutilar seu braço com uma faca serrelhada, indicava não apenas a intenção de matar, mas uma tentativa de experimentação. Algo frio, sem sentido, quase teatral. O que também não escapou aos olhos dos detetives foi a semelhança entre o modo como ela foi encontrada e as obsessões culturais de Chris. Dexter, Hannibal, necrofilia simbólica, o culto à estética da morte. Mesmo que esses elementos não tenham sido admitidos no tribunal, a correlação, para quem conhecia o caso, era clara e angustiante. Por isso, para a comunidade de Wenatchee, a libertação dele não foi apenas um evento judicial. Foi uma ferida aberta reexposta. Muitos moradores expressaram desconforto e medo. A possibilidade de ele viver novamente ali, de caminhar pelas mesmas ruas onde um dia Mackenzie dançava em paradas escolares e desfiles, era simplesmente inaceitável. Mas havia um lado ainda mais silencioso nessa tragédia: o impacto duradouro na família Cowell. A mãe de Mackenzie, Wendy, tornou-se uma presença discreta, mas resiliente. Nos primeiros meses após o crime, ela foi instruída a não comentar o caso, para não prejudicar a investigação. Mas após a condenação passou a falar com mais frequência sobre a filha. Não sobre o crime, mas sobre quem Mackenzie era. Ela não era só uma vítima. Ela era determinada. Queria abrir um salão próprio. Queria viajar, dançar. Ela tinha planos. Ela estava vivendo. O pai Rede manteve viva a memória da filha por meio de pequenos gestos. Como manter o quarto intacto, exatamente como estava no dia em que ela saiu para nunca mais voltar. As roupas dobradas, os cosméticos no mesmo lugar, uma rotina de luto que não se desfaz. Ele contou uma vez que instalou um sino de vento no jardim, e que toda vez que o sino toca, sente como se fosse Mackenzie dizendo que está ali, que ainda existe algo dela no mundo, mesmo que seja só o som efêmero de um objeto balançando no vento. Do ponto de vista investigativo, o caso de Mackenzie Cowell é considerado encerrado. O assassino foi condenado, cumpriu pena e está em liberdade. É o que chamam de justiça final. Mas para os pais de Mackenzie, para os seus amigos, para os antigos colegas de classe que hoje têm filhos da mesma idade que ela teria, a justiça final é um conceito cruel. Porque não fecha feridas, não traz respostas. Tessa Skyleman, a jovem que aparecia em vídeos no apartamento onde Mackenzie foi morta, nunca chegou a ser condenada. As acusações contra ela foram retiradas. A polícia achava que ela poderia saber mais do que dizia, que estava encobrindo algo, mas não conseguiram provas suficientes. Por isso, até hoje muita gente acredita que Chris Wilson não agiu sozinho, que alguém sabia, que alguém ajudou, que talvez a encenação da cena do crime tenha sido mais planejada do que se pensava. Mas esse alguém nunca foi revelado. A figura de Mackenzie permanece congelada nos poucos registros que restaram. A foto com o uniforme da escola de beleza, os vídeos dançando com as arpaletes, os retratos em família com sorrisos despreocupados. Se estivesse viva, ela teria hoje cerca de 32 anos. Talvez já fosse uma cabeleireira de sucesso. Talvez tivesse seguido carreira como dançarina. Talvez estivesse casada, com filhos, vivendo uma vida comum, longe dos holofotes. Mas tudo isso se perdeu. E é aí que a tragédia se completa, não apenas com a morte brutal, mas com os futuros que deixam de acontecer. É por isso que esse caso resiste ao tempo. Não é só a brutalidade que choca. É a injustiça latente. É a sensação de que nem tudo foi contado. De que mesmo com um culpado condenado, a verdade talvez nunca tenha vindo totalmente à tona. Hoje, o nome de Mackenzie é lembrado em vigílias, em becos silenciosos, em conversas baixas entre pais preocupados com suas filhas adolescentes. O vento que movimenta o sino no jardim do pai dela ainda sopra, ainda traz lembranças, ainda sussurra memórias que nunca se apagarão. O caso pode estar encerrado nos livros da justiça, mas ele continua aberto na consciência coletiva de quem viveu tudo isso de perto.
de quem viu a luz de uma jovem ser apagada por alguém que até hoje insiste em fingir que nada aconteceu. Se você chegou até aqui, e isso ainda te arrepia, já se inscreve, porque nesse canal, cada história é um lembrete de que o mal não tem fosso, e muitas vezes, nem resposta.